Oi, 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 pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para dar algumas dicas de viagem sobre o Jalapão. Então, se você nunca foi pra lá e tá pensando em planejar uma viagem, vem comigo para saber todas as dicas que você precisa para planejar uma viagem inesquecível. O primeiro ponto que eu quero tratar é a escolha da agência. O Jalapão você pode ir por conta própria? Pode, só que é um pouco difícil. Se você estiver sozinho, num casal, por exemplo, provavelmente vai ficar muito mais caro e também vai ser mais difícil do que se você for com uma agência. Se for um grupo grande de pessoas, financeiramente pode compensar. Mas tem alguns pontos que você tem que ficar atento. Por exemplo, lá no Japão não tem internet, não tem sinal de celular praticamente em lugar nenhum. Se você tiver com o chip da Claro, você pode até conseguir sinal em alguns pontos. Da Vivo também pega em alguns pontos, mas a Claro pega melhor. As outras operadoras não pegam praticamente nada. Então, se acontecer algum perrengue, você precisar chamar um guincho, alguma coisa, provavelmente você não vai conseguir. É meio complicado. Também não tem muita sinalização. Então, não tem assim aquelas placas falando pra você: entra aqui, entra ali. Não tem. Alguns lugares tem, mas a maioria não tem. Então, geralmente, o que é bom você fazer se você for por conta própria? Já baixa o mapa, né, do Jalapão, já baixa o mapa ali, faz os trajetos que você vai, já monta os trajetos que você vai fazer, pra você, tipo, na hora só ir seguindo. Porque se você depender de internet, provavelmente você não vai conseguir. Então, você já precisa ter tudo baixado offline pra você conseguir acessar lá. E assim, também é um pouco complicado porque na época de chuva você pode ficar atolado. Se você estiver sozinho, às vezes não consegue ninguém para te puxar. Na época de seca, fica, como a estrada de terra, fica muita costela na estrada. E aí o carro vai chacoalhando demais. E aí nisso pode acabar quebrando, pode acabar soltando alguma peça. E você pode não conseguir ninguém para te socorrer se você estiver sozinho. É um pouquinho complicado, então a maioria das pessoas opta por ir por agência. Até porque se você estiver transpor sozinho, financeiramente compensa bem mais. E aí, como escolher a agência que você vai ir? Primeiramente, gente, o ponto acho que mais importante é você buscar uma agência que tenha um percurso circular. Ou seja, você não vai dormir todas as noites em uma cidade só. Você vai dormir em diferentes cidades. Por quê? Porque aí você vai começar a viagem em um ponto, você vai indo visitando os lugares, dorme numa cidade, depois passa para outra e vai seguindo em frente. Você não precisa ficar voltando para sua pousada naquela cidade. Você vai seguindo em frente, assim você consegue visitar muitos mais lugares. E aí, também, as agências, sim, os preços das agências não varia muito. Tem uma certa diferença nos valores, mas não é muito grande. Então, eu acho que compensa muito você ver também o atendimento. Eu, por exemplo, viajei com a agência Férias no Jalapão. A data que eu fui em maio. Já tava, tipo assim, eu organizei a viagem uns 2 meses antes, mais ou menos. Então, muitas agências já não tinha vaga. Não na data que eu ia, pelo menos. Porque eu tava com uma data bem fechadinha ali. Uma semana, assim, que tinha que ser naquela semana. Então eu fui procurando, achei algumas agências, mas tinha agência, gente, que eu mandava assim, algumas perguntas, a pessoa me respondia uma, duas, não respondia o resto. Teve agência que eu cheguei a conversar, e também uma coisa que eu acho importante vocês perguntarem. Tem agência, as agências muito grandes, às vezes acaba indo em muitos carros a excursão. Então teve uma agência que eu perguntei, e eles falaram assim, talvez a gente chegue aí com 10 carros. E eu fiquei tipo, mas nossa, né? Aí eu perguntei, e andam todos os carros juntos? Porque tem agência que vai muito carro, mas separa, né? Tipo assim, às vezes o roteiro é o mesmo, mas uma começa, tipo, vamos supor, vai na Pedra Furada e Lagoa do Japonês hoje. Então uma começa indo na Pedra Furada, a outra começa na Lagoa do Japonês, né? Metade, metade, por exemplo. Então não fica aquele monte de gente em um atrativo só. Por quê? O Jalapão tem muito fervedouro. O que vocês vão visitar muito é fervedouro. E os fervedouros, todos eles, têm uma limitação de pessoas que podem entrar. Não pode chegar entrando 50 pessoas lá. Tem um máximo de pessoas que geralmente vai, tipo, de 8 a 12 pessoas. Então, assim, cada carro tem, tipo, 6 pessoas. Se você vai numa agência que tá indo 10 carros, imagina, umas 50, 60 pessoas. Então vai ir. O fervedor também tem tempo máximo. Geralmente é uns 20 minutos no máximo que pode ficar lá. Então vai entrar um pessoal, vai ficar 20 minutos, você vai ficar esperando. Entra outro pessoal, fica 20 minutos, você fica esperando. Aí depois você entra, fica 20 minutos, aí sai, entra outro pessoal, você tem que ficar esperando. Então eu, pelo menos, não achei muito interessante isso, de, tipo assim, andar muitos carros juntos. Porque ia ficar muito tempo esperando ali o resto do pessoal da turma e no atrativo. Se você vai numa agência que vai em menos carros, né, menos gente, então vai, tipo, entra todo mundo, sai e já vai pro atrativo. Ou então entra um pouco, sai, espera, entra metade, outra metade, já vai para o alternativo depois, você espera só um pouco. Passeios também, o roteiro das agências é praticamente o mesmo. Às vezes tem uma agência que vai ter um passeio a mais ou um passeio a menos, mas a diferença é bem pouca. Então, pega uma agência que tem um atendimento legal, com um roteiro circular. Também, geralmente, a maioria das agências, né, já oferecem. Você vai pagar o valor ali, o pacote. Vai estar incluso os passeios, a alimentação, almoço,
café da manhã, almoço e janta. E geralmente as agências também oferecem água e alguns lanchinhos que ficam aí no carro e você pode comer à vontade ao longo do dia. Essa agência, por exemplo, tinha, dava pra comer à vontade, né? Não passei fome, não passei perrengue nesse ponto. E aí, assim, é a questão de valor, né? Quanto custa esses passeios pro Jalapão? A média é mais ou menos, varia em torno de 500 a 600 reais por dia. Vocês podem falar, nossa, é muito caro gastar tudo isso por dia. Mas não é, gente, de verdade. É um preço bem justo, porque dá muito BO no carro. Por exemplo, os dias que eu tava lá, o carro tava quase todo dia indo pro mecânico pra ajustar alguma coisinha. Então era gasto que a agência tinha ali. E como eu disse, todas as refeições já estão inclusas e sempre foram, pelo menos as que eu fiz, foram em restaurantes muito bons, né? Não bem restaurantes, às vezes a gente vai na casa de nativo almoçar mesmo, às vezes no próprio passeio já tem ali pra você comer. E era muito gostoso. A pousada também estava inclusa. Por exemplo, eu fui sozinha. Quando você vai sozinho, você tem a opção de ficar num quarto compartilhado, caso tenha mais gente no passeio que tope dividir o quarto com você, vocês podem ficar num quarto compartilhado e aí fica o mesmo preço que, tipo, pra todo mundo. Ou você pode falar pra gente, não, eu quero um quarto individual, eu quero ficar sozinha. Eu fiquei sozinha porque eu não tinha opção, eu tava indo sozinha e não tinha ninguém pra dividir o quarto comigo ali do grupo. Eu acabei ficando sozinha e isso encareceu um pouco. Eu paguei 100 reais a mais por noite que eu passei no Jalapão, por conta de estar sozinha. Outra coisa, vocês podem estar perguntando pra agência se tiverem interesse, né? Tem gente que não liga muito pra pousada, que vai ficar, tipo, né, só pra passar a noite mesmo. Mas você pode estar perguntando pra agência, né? Tipo, qual pousada que vai ficar? Eu, por exemplo, fiquei na pousada Águas do Jalapão, na Panela de Ferro e na São Félix. No dia que eu fiquei no São Félix, meu grupo ficou na Bela Vista. E eu fiquei no São Félix, como eu fechei depois, não tinha mais vaga na Bela Vista. Porque a Bela Vista, ela é a mais concorrida de todas, porque eles têm um fervedouro próprio. E aí os hóspedes, eles têm acesso a esse fervedouro num certo período ali, das 6 às 8, algum banho noturno é maravilhoso. Eu fiquei em outra pousada, mas aí como todo o meu grupo tava ali na Bela Vista, a gente conseguiu estar nadando ali de noite no fervedouro. E foi muito gostoso, é uma experiência muito diferente de você ficar no fervedouro durante o dia. E agora, quantos dias eu fico, né? Eu recomendo você ficar no mínimo 5 dias. Se você ficar 3 dias, por exemplo, você já vai conseguir ver bastante coisa. Mas assim, você vai em alguns fervedouros, uns 3, 4, talvez. Agora, se você ficar 5 dias, você já vai ali, tipo, mais ou menos em todos os atrativos, que já iriam em 3. Só que vai em mais fervedouros, vai. E os fervedouros, gente, não, é tudo diferente, sério. Compensa muito você ir em todos, porque cada um é uma experiência diferente. Então eu recomendo ficar no mínimo 5 dias, pra você, tipo assim, poder ver, tipo, um pouco de tudo que o Jalapão tem pra oferecer. E se você puder ficar mais tempo, fica uns 7 dias que você vai aproveitar mais ainda. Eu fiquei 5 dias, porque é o roteiro que tinha disponível ali da agência, né, na data que eu tava indo. Quem ficar 6 dias, geralmente as agências incluem Taquaraçu. Taquaraçu não é no Jalapão, mas é, tipo assim, na saída de Palmas, indo pro Jalapão, hora que estiver voltando, né? Depende do circuito pra onde a agência vai começar o trajeto. E assim, lá você visita a Cachoeira da Roncadeira, que é uma cachoeira enorme, e você pode estar fazendo rapel nela se quiser. Se eu não me engano, custa 120 reais. Geralmente eles também oferecem a opção de fazer tirolesa, que é ali por perto. Não é na cachoeira, né? Mas é ali por perto, eles levam você pra fazer, também pagamento é à parte. E depois também tem a Cachoeira das Araras. Geralmente o roteiro de Taquaraçu é esse. Outra dica, gente, é quando, tipo assim, quando ir, né? Quando que eu vou pro Japão? Qual que é a melhor época? Eu recomendo, assim, tá indo entre maio e setembro, que é a época de seca, porque aí a água vai estar mais cristalina, então, assim, vai ser bem mais gostoso pra você, vai estar aproveitando mais, não vai ter perigo de, tipo, chover e ter que cancelar algum passeio por conta de estar chovendo muito. E também, né, as cachoeiras, geralmente em época de chuva fica um pouco mais perigoso, na época de seca é mais tranquilo. Só que assim, em maio, por exemplo, é um pouco melhor. Porque maio tá entrando em época de seca. Então o ar não tá tão seco ainda. Aí tem menos chance de chuva. Eu, por exemplo, não peguei chuva nenhum dia lá. Você consegue aproveitar bastante. Se você for em setembro, já vai estar bem mais seco o ar. Talvez você sofra um pouco se você não estiver acostumado. Bom, pessoal, pra finalizar, eu ia estar dando algumas dicas do que você tá levando pro Jalapão, né? Algumas coisas assim, o mais essencial. Só que esse vídeo já tá bem longo. Pra não ficar maior ainda, eu vou gravar um vídeo separado com essas dicas do que você deve estar levando pro Jalapão. Clica aqui no link pra você conferir.